ser ideal, a pressão deve ser adequada para que o tubo não saia e para que ele não provoque uma lesão se tiver muito cheio, com uma pressão maior do que ideal. Então, nesse sentido que a gente percebe que a pressão lá nesse cuff deve ser muito bem monitorada. E o que a gente vê hoje é que a gente tem um cuffômetro manual, né? Que a gente vai lá, conecta naquela partezinha lá do cuff e verifica manualmente. E quem é responsável por isso geralmente são os profissionais de enfermagem e os fisioterapeutas, que tem uma escala de verificação, né? De 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Então depende da conscientização do profissional, depende da disponibilidade de tempo de fazer isso manualmente. Então, a gente, como o Thiago falou, a gente precisa realmente monitorar essa pressão, pelos motivos que a gente já falou, e para diminuir esse trabalho manual. Então, foi nesse sentido que a gente visou construir esse protótipo de cuffômetro digital automático que vai fazer esse controle sem a necessidade de a gente ir lá e ter que verificar manualmente, tá certo? Os objetivos, então, construir um protótipo de cuffômetro digital automático com o objetivo mais específico de verificar se esse aparelho consegue controlar, de fato, essa pressão lá no corpo. O nosso amigo Douglas vai continuar falando da parte de materiais e métodos. Né? Boa tarde, sou o Douglas, sou bacharel em sistemas, pós-graduado em engenharia de softwares. Fiquei responsável no projeto pela parte elétrica e projeção do trabalho. Bom, gente, com a necessidade que o nosso amigo Thiago propôs no trabalho para a gente se propôs a fazer esse cuffômetro digital automático, que é o CTA. Diante disso, o que a gente fez? A gente começou a procurar os componentes eletrônicos adequados para a gente poder realizar esse projeto. Com isso, com as pesquisas que a gente foi realizando, com o fundamento lá das pressões que precisa ter na traqueia ali, eu sou muito bom nessas partes médicas, né? Aí, a necessidade foram utilizar os dados das pesquisas que já foram referenciadas no artigo que a gente fez, que estão no artigo que a gente fez, que já está aqui com o professor já. Com isso, a gente identificou que a pressão máxima no cuff é de 35 centímetros de água e a pressão mínima 25 centímetros de água. Com isso, a gente teve que considerar as dificuldades, só um momento, só nessa parte aqui, que é encontrar os artigos, o material necessário para a gente realizar esse projeto. Localizar o sensor, essa foi a maior dificuldade da gente, é localizar esse sensor adequado para a mensuração da pressão. Porque essa pressão, como ela é muito pequena, ela é medida em centímetros de água, esse sensor ele é muito sensível. Alinhar e harmonizar todos os componentes para o funcionamento do protótipo. Programação do microcontrolador do Nano para controle desses componentes. O que a gente fez então? A gente precisou de um Arduino, que foi um microcontrolador, de um sensor de pressão, que foi um sensor que mede até 4 kPa, isso em centímetros de água daria 40 centímetros de água, uma válvula, que essa válvula vai fazer a calibração da pressão quando excede essa pressão máxima. Por exemplo, se acontecer alguma coisa e exceder a pressão máxima, essa válvula vai abrir e vai regular essa pressão, e um compressor que vai manter a mensuração, a calibração da pressão do meu cuff. Diante disso, a gente programou um microcontrolador, e esse microcontrolador ele faz esses ajustes entre esses componentes, mantendo a constância na pressão e o monitoramento da pressão. Eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo aqui, o Jorge, que vai falar um pouco sobre a programação do equipamento. Então, pessoal, assim, nada de muito complicado, a gente utilizou Arduino no nosso projeto, né? Aqui está mostrando um pouco de como é que está a parte do hardware, a parte interna do CDA. E o que acontece? Estamos trabalhando com Arduino. Dentro do Arduino a gente fez, dentro do código nós fizemos as análises nós estamos monitorando via PWM, né?
os dados que vêm do sensor de pressão. E esses dados que vêm do sensor de pressão, a gente faz uma análise em tempo real de quanto que vem, a gente faz um depara dos milivolts que saem do sensor, né? A gente olha isso dentro do Arduino e a gente também faz o acionamento. São três coisas, né? Perdão, gente, eu não sei muito como explicar, né? Mas enfim, são basicamente três coisas. A primeira coisa é analisar a pressão. De acordo com a pressão que ele encontrar, que o sensor encontrar, ele pode acionar o compressor ou acionar uma solenoide. Se a pressão estiver muito alta, né, ou seja, se a pressão estiver, no nosso caso a gente lê em volts, se a nossa pressão, né, se o sensor falar que tem mais de 4,5 volts ou mais de 3, né, que 3 seria o ponto ideal. 3 volts dentro do código ele representa a 30 centímetros cúbicos, 30 centímetros de água. É uma nomenclatura meio diferente, mas ele seria justamente isso. E quando ele encontra o ponto ideal, ou seja, o ponto que não vai machucar o paciente, nós fizemos isso através do monitoramento de... Existe um outro aparelho que ele é indicado, que é o cafômetro manual, certo? E aí nós fizemos uma correlação dos dados que vêm do cafômetro com os dados que vêm do cafômetro digital com os dados que vêm do cafômetro manual. E nós chegamos justamente nessa relação, né, de quanto de pressão, em que momento deve ser acionado o compressor e em que momento deve ser acionado a solenoide para abrir e ele mantém a pressão constante o tempo inteiro. Desafios que nós tivemos na hora de trabalhar com código. Imagina que o paciente tosse. O software, o hardware tem que ser muito rápido para perceber que houve uma alteração de pressão e rapidamente abrir a solenoide. Certo? Imagina só, se o paciente tossir e eu machucar o paciente, isso não pode acontecer. Isso é justamente, a gente está trabalhando para isso não acontecer. Então a gente teve essas dificuldades, mas nós conseguimos justamente com o software, analisando os tempos, os ciclos, certo? Lá dentro do código de loop do Arduino, a gente conseguiu monitorar isso e ter uma resposta muito rápida, tanto de inflar, né, tanto de ligar o compressor, quanto de abrir a solenoide. Basicamente seria isso. Esse é o nosso dispositivo. Ele mostra aqui a pressão, CMH2, 2O, né? Aqui no caso está com a pressão bem baixa, 8, que não é o indicado. Porque estava aberto. Né? Tá aberto. Mas enfim. E vou passar a palavra para o meu amigo aqui agora. Só complementando o que o nosso amigo Jorge disse aqui, até então, no mercado que eu consultei, no mercado até internacional, não existe um equipamento deste aqui, digital automático. O único que existe é o cafômetro manual e analógico.